Doadores internacionais acordaram ontem reunir mais de 5 bilhões de dólares para ajudar a reconstruir Gaza depois da guerra entre palestinianos do Hamas e Israel. Segundo algumas fontes, parte deste dinheiro vai ser usado para regenerar, a economia palestiniana. O valor das doações excede dos 2,8 bilhões de dólares pedidos pela autoridade palestina. Segundo cálculos das Nações Unidas, os 22 dias de ofensiva militar israelita destruíram 14 mil casas, 219 fábricas e 240 escolas. Entre os maiores doadores estão a Arábia Saudita com 1 bilhão de dólares e os Estados Unidos com 900 milhões. Outros 70 países prometeram recursos durante a conferência realizada em Sharm el-Sheikh. Apesar do volume das doações, a conferência no Egito foi realizada sem a presença de representantes do grupo palestino Hamas, que controla Gaza, e do governo israelita. Os fundos arrecadados deverão ser entregues à autoridade palestina, que é liderada pela Fatah e controla a Cisjordânia, mas perdeu todos os seus mecanismos de governo na faixa de Gaza a favor do Hamas. O primeiro-ministro palestino Salam Fayyad elaborou um plano que inclui não só a reconstrução física da faixa de Gaza, mas também a assistência necessária às famílias de cerca de 1,3 mil mortos a 1,9 mil deficientes físicos que precisarão de recuperação e a cerca de 100 mil pessoas que ficaram sem moradia. De acordo com o plano de Fayyad, 315 milhões de dólares serão destinados à reconstrução de instituições sociais que ficaram danificadas ou totalmente destruídas, como escolas, hospitais e mesquitas. A China em África foi o tema de uma conferência promovida pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e o South African Institute of International Affairs. A conferência teve como principal objetivo ajudar os governos, os políticos, as instituições, as empresas e a sociedade civil a familiarizarem-se com as oportunidades e os desafios apresentados pela crescente presença da China no nosso continente e em particular em Angola. Nesta conferência avaliaram-se as relações entre a China e a África, particularizando as relações com Angola. O passado, o presente e as perspectivas para o futuro foram igualmente abordados. A China é, neste momento, um parceiro importante para a Angola e para a África em geral, principalmente em tempos de crise. Este período de crise e o período a seguir irá naturalmente fazer com que Angola mantenha profundas relações com a China, nomeadamente no que tem a ver com a reconstrução e construção das nossas infraestruturas produtivas e sociais, mas também é um período em que Angola está neste momento a reavaliar a sua relação com os países ocidentais. A ideia geral com que se ficou é que se avizinha um período em que as relações Angola-China serão de algum modo afetadas, mas não necessariamente de forma negativa. Ou seja, vão haver algumas alterações no relacionamento e que no fundo irão beneficiar até o país. Portanto, apesar de se prever um decréscimo do volume comercial em 2009 e no próximo ano, em função da descida dos preços do petróleo e dos cortes previstos na produção, apesar disso, a relação vai enveredar por outro dinamismo. Com esta conferência pôde-se pela primeira vez refletir aqui em Angola sobre todas as condicionantes da relação entre Angola e a China e entre a China e a África como um todo. É possível, e estamos em crer, que as relações bilaterais entre Angola e a China não deverão ser significativamente afetadas por qualquer diferença no cenário financeiro internacional. A discussão que está a ser feita nesta altura é saber até que ponto é que elas podem aumentar ou diminuir, ou até que ponto é que Angola poderá passar a focalizar-se além da China noutros países. As relações Angola-China são mutuamente vantajosas e mutuamente igualitárias, onde, na opinião do empresário Gentil Viana, nem sempre os interesses coincidem. Quando nos remetemos aos nossos objetivos individuais, obviamente temos que ver com quem é, portanto, vamos utilizar as nossas armas para nos defendermos. Neste sentido, a nossa arma é maior. Estamos a falar de território angolano, a nossa arma só vale todas as armas do chinês. Ele é força
portanto, que vem do seu país para nós somos os donos da terra. Portanto, a partir daí, ela é desigual a nosso favor. Mas, em termos de competitividade, em termos de aquilo que eles são capazes de fazer, efetivamente, não temos a mesma capacidade. Eles são muito mais fortes. Esta conferência Angola-China ajudou os participantes a ponderarem acerca dos resultados globais sobre a aproximação entre os dois países. Agora o futebol. A seleção nacional voltou hoje ao estádio dos Coqueiros para preparar o jogo amigável entre as equipas A e B, como alternativa devido ao cancelamento do desafio contra os Camarões. A equipa técnica nacional vai, deste modo, aproveitar o jogo de amanhã às 18 horas nos Coqueiros para a observação de alguns jogadores. O avançado do Asa Massinga e o guarda-redes do 1º de agosto, o Pichu, são as novidades na lista dos convocados da Seleção Nacional para o jogo particular agendado para amanhã às 18 horas nos Coqueiros entre as equipas nacionais A e a B. É a primeira vez que os dois jogadores são chamados para uma pré-seleção. Do estrangeiro vieram Marco Eirosa, que atua no Nacional da Madeira de Portugal, e José Pierre Vunguidica, atuar na equipa júnior do Colónia da Alemanha. Depois do cancelamento do jogo contra os Camarões, a equipa técnica nacional vai aproveitar o desafio de quarta-feira para a observação de alguns atletas. Olha, encontramos essa alternativa, vai dar para observar alguns jogadores que vieram pela primeira vez, dá também para melhorarmos o espírito do grupo, juntamos o grupo para passarmos a grande responsabilidade que nós temos, vai dar para pôr em prática algumas situações que temos estado a trabalhar, porque nós precisamos trabalhar muito para tentarmos atingir os objetivos que nós preconizamos atingir. Quais são os objetivos? Formar uma seleção forte, homogénea, que pratique bom futebol, que vai à busca de vitórias, não é? Que seja de facto, que acompanhe os investimentos todos que o país está a fazer à volta da organização do CAN. O avançado do Asa Massinga fala em trabalho para constar nos planos do técnico Mabi, já que o seu objetivo é estar em grande na seleção e no seu clube, pensando no CAN de 2010. Os objetivos, eu acredito, para este ano, falando do Asa, o Asa traçou um objetivo, que é chegar ao terceiro lugar máximo. E nós vamos fazer tudo o que é para nós chegar ao terceiro lugar. E agora, a seleção, eu acredito que vou trabalhar muito e muito para ver se eu consigo manter a confiança do professor. Está a pensar no CAN? Sim, com certeza, eu acredito que todos nós pensamos sempre no CAN e vamos trabalhar para ver se nós estaremos lá. Após a realização amanhã às 18 horas nos Coqueiros do jogo entre a seleção A e a B, os Palancas Negras voltam a jogar no dia 4 de abril na Lunda Norte, diante da Namíbia.